Muito bem, irmãos, nós temos novamente na presença de Deus e meditando sobre o livro do Apocalipse. Eu dei uma parada uns dias, por um motivo que eu já tinha um, umas 160 gravação e eu ainda estou na questão do ajuste quanto esse negócio de YouTube ali e tantas coisas mais. Além do mais, já tenho participação de outros grupos que são o ensino da palavra de Deus, e eu não vou dar detalhes, porque nós temos muita coisa a considerar. Eu estou lembrado que na última live que eu gravei, nós paramos no capítulo 6 de Apocalipse, e ali entramos falando sobre os quatro cavaleiros. E eu já mencionei que eu nunca, nos meus 50 anos de fé, eu nunca ouvi assim um estudo minucioso do livro do Apocalipse, de capítulo a capítulo, e versículo a versículo, e palavra sobre palavra. E eu orando a Deus, e aquilo me doía no coração, porque, na verdade, meus queridos irmãos, eu já sirvo a Deus há 50 anos, e eu estou lembrado que há 50 anos atrás era feito estudo. Eu já dei testemunho aqui do livro do Apocalipse, o pastor Elienay Cabral, pai, depois tem outro, não sei também se é Elienay filho Cabral, que hoje deve estar em Brasília, já é um senhor de idade também, talvez da minha idade, porque o Elienay Cabral primeiro pastor, há 50 anos atrás, ele pregou muito em Rio do Sul, na Igreja Assembleia de Deus. E ele fazia estudos da palavra de Deus por uma semana, baseado naquele livro, esqueci o autor, que falava sobre o plano divino através dos séculos. E ele tinha um mapa muito grande, começava lá desde da criação da terra, nos 7 dias, e terminava até o último capítulo de Apocalipse, aonde a igreja nos céus iam reinar, e o milênio, e o diabo ia ser amarrado, depois de 1000 anos ele ia ser solto, todos os motivos, todos os detalhes. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei com muito tempo com aquele mapa do plano divino através dos séculos. Dei muita aula, acompanhei outros irmãos que saíram com aquele mapa debaixo do braço, ia de casa em casa. E depois, meus irmãos, deu uma esfriada. Eu me lembro que eu estava, meus irmãos, no estudo bíblico bereano por extensão, antes da idade. O pastor me levou, eu era moço ainda. E ali, meus irmãos, era uma semana de estudo, de manhã, de tarde, à noite. Eu já contei esse testemunho aqui, vou renovar. E veio um alemão dos Estados Unidos e falou sobre o Espírito Santo. Eu mencionei sobre o estudo do Espírito Santo. Então, eu vou renovar isso aqui, agora no estudo do Apocalipse. E ele fez um questionamento dizendo que, porque nós tínhamos uma crença, e a maioria dos pentecostais, ou melhor, do pentecostalismo clássico, fundamentado na teologia sistemática da Assembleia de Deus, que faz 120 anos só, que ela foi inserida no Brasil e foi respeitada
e constituída como uma igreja, não como um movimento pentecostal, a partir do ano de 88, que foi considerada Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de um pentecostalismo clássico, porque antes era um movimento, e um movimento é uma onda que vem, uma onda que vai. E quantos movimentos se levantam sobre a face da terra? E quantos movimentos estão se movimentando agora sobre o nosso Brasil? E que vêm e vão. Só um exemplo. O movimento não era uma teologia, mas era vamos dizer assim, baseado em alguns versículos da Bíblia, cujo o fundador foi Davi Miranda, que foi oriundo da Assembleia de Deus, e ele recebia as revelações através do Espírito Santo, cujo alguns teólogos da Assembleia de Deus não concordavam com aquele tipo de revelação. E eu confesso aos irmãos que eu estudei algum tempo, eu ouvia pela rádio, e sempre o meu coração causou uma dúvida, porque toda profecia, Deus nos dá o direito de julgar, de botar em balanças. E se nós tiver dúvida, o Espírito Santo nos faz sentir se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Como eu não estou aqui para confrontar com nenhuma instituição religiosa, eu vou deixar para os irmãos, porque eu já dei estudo para líderes, pastores e líderes, e fiz esse questionamento. Mas não vou roubar, irmãos, os atributos dados àquele homem como servo de Deus, até numa altura, depois elevou-se de uma maneira tal que o consagrado homem de Deus, fulano de tal, era mais alto do que o próprio Jesus, e fundou a sua igreja, pela qual também, meus queridos irmãos, ele não consagrava nenhum pastor, e pela qual também, meus irmãos, ele tinha um patrimônio todo na mão dele, não construía uma igreja, a não ser a sede mundial. Por aí você já faz mais ou menos uma ideia do estilo de comportamental, e quando ele faleceu, ficou para suas filhas e genros, uma coisa assim, e desmoronou-se. Tem tantas igrejas chamadas Deus é Amor, até a Renovada em Rio do Sul tem, cuja renovação não tem nada. Deu para entender? Não estou criticando, estou falando uma verdade nua e crua, mas também não compete a nós julgarmos. Cada um faz o que lhe é direito. Eu disse para alguém uma vez, Deus nos dá duas coisas principais. Primeiro, a salvação. E segundo, o livre-arbítrio. Só que por causa do livre-arbítrio, que Satanás, presta atenção nessa palavra, isso é teologicamente profunda, já expliquei em algum lugar aí, por aí, não me lembro onde, mas como eu entrei na questão, eu vou explicar para você. A diferença do homem não foi no estudo do Apocalipse, foi num outro estudo aí, alguma coisa aí que eu tô esquecido. São 4, 5 que eu dirijo, e eu gravo todos eles, mas depois, se eu repassar, eu vou ficar velho e a minha barba vai crescer lá no dedão do pé e eu não vou conseguir passar todos eles, porque o que eu estou recebendo de Deus, estou repassando e vou para frente, vou para frente, vou para frente. Satanás foi expulso dos céus porque
na soberania de Deus, e muita gente não entende essa parte aí. O único que Deus deu o direito do livre-arbítrio, e tem uma questão teológica muito grande entre Armínio e Calvínio, entre os calvinianos e os arminianos. Esqueci outra questão agora, mas daqui a pouco vem. Há o sinergismo e o monergismo. Se você nunca estudou isso, procura aí, não sei aonde que está, no Google, mas eu fiz um estudo minucioso, fiz trabalho, fiz resenha e só não escrevi uma tese. Mas na faculdade nós passamos por isso aí. Fiz graduação e pós-graduação. E desde então, meus queridos irmãos, esse movimento da Deus é amor, ele caiu quando o fundador morreu. Eu sei da morte dele, eu sei dos processos que tinha na Polícia Federal. Não estou menosprezando, irmãos. Só estou falando que quando o homem levanta-se para formar um movimento, ele cai. Ou quando ele morre, a igreja se desmorona. E assim vai suceder, eu estou profetizando, ou estou vendo, sei lá, julgue você como quiser. O que vai acontecer com o famoso Edir Macedo? Onde vai o templo dele? Não vou julgar o R.R. Soares, porque ele tem uma outra linha, mas não se esqueça, seu R.R. Soares, que você não está preparando o sucessor. Bem que nunca participei da sua igreja e também não comungo com o seu princípio doutrinário, porque você fala algumas coisas aí que nem me alisto falar. Não estou aqui para julgar nenhum cidadão brasileiro, mas estou para alertar os irmãos. Se você quer atentar pelos meus conselhos, atenta. Se você não quiser, não tem problema, o problema é seu. O problema é que eu estou dando para você um recado, para que você não seja enganado. Não seja que nem piolho, andando só na cabeça do teu líder. Procura pesquisar, vai estudar, deixa de ser malandro. Quer só a sopinha pronta na boca e quando vem um pirãozinho meio salgado você vomita? Então você não serve para o reino de Deus. Deixa para lá. Outro movimento aí, daquele do chapéu grande, o Valdomiro Santiago. Nem vou falar. Eu já jurei, já pedi a Deus para que Deus me modelasse a minha língua. Veio a minha filha recém e disse, pai, modela, você está sendo assistido por milhões de pessoas. Eu disse, cruz, credo, Ave Maria. É uma meia dúzia de gato pingado e olha lá quem. Mas vai que esse vídeo fica gravado por não sei quanto tempo e vem atingir milhões de pessoas. Não me ensoberbece isso. Pelo contrário, me dá mais responsabilidade. O dia que esse caboclo morrer, e se o nosso governo, presta atenção, e se o nosso governo botar uma ordem lá no Congresso e a maioria dos malandros lá para aprovar, eu não sei como é que está aquela bagunça lá que nem me interessa saber, botar uma lei no Brasil e venha a perseguir a igreja, não é perseguição. Presta ouvido, meu irmão. Presta ouvido no que eu estou falando, em nome de Jesus, e divulga a minha linha de pensamento. Se um dia acontecer uma ditadura ou uma perseguição no Brasil, você não chore, você não lamenta, você não vai procurar conselho de Deus, porque os que eles estão fazendo é a mesma coisa que os filhos de Arão fizeram, Ofni e Finéias. O que fizeram Ofni e Finéias? O que fez Nadab e Abiú? Ah, você não sabe? Então vou te explicar. Tenha paciência, eu já falei quantas vezes.
o apressado come cru. Eu ainda não entrei no Apocalipse, estou fazendo uma pequena introdução. Já passou 15 minutos, mas não importa. Eu tenho paciência. Ofni e Finéias era filho de Arão, e Arão já estava velhinho, pronto para pendurar a chuteira. E pela lógica, era para ser os dois filhos de Arão. Depois foi ungido Eleazar, outro, em lugar de Arão, mas essa é outra história. Antes de Arão morrer, Deus disse: Arão, te prepara a tua trouxa aí, porque eu vou te levar. Mas aí unja o Eleazar, Eleazar, uma coisa assim, para ser sacerdote no teu lugar. E eles assumiu o posto. Tranquilo, tranquilo. Mas os filhos de Arão, pensando que eram os tais, foram oferecer um sacrifício a Deus, porque naquele tempo, irmãos, o sacerdote colocava o cordeiro ou o novilho e repartia o novilho no meio. Um era do ofertante e outro era para o ofertado. Um era para o sacerdote, uma parte, e outra para Deus. E quando ele ofertava aquilo, ele ficava na presença de Deus orando. Foi Abraão que ofertou a Deus. Se lembra daquela passagem? Então vou te contar. Deus pede para Abraão um sacrifício. E Abraão vai ofertar a Deus de madrugada cedinho, antes de clarear do dia, porque quando o dia está clareando, que está abrindo a luz da aurora, ele achava assim que Deus, naquele momento, ia derramar fogo do céu, ia queimar o holocausto. Não era o holocausto. O holocausto é outra coisa. Mas queimar o sacrifício. Por causa disso, lá em Romanos 8, não, mentira, Romanos 12, rogo-vos, pois irmãos, Paulo diz para os romanos, e para mim, para ti também, rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo em que há contenda, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual é a santa e bendita vontade de Deus. Eu vou continuar com a minha linha de raciocínio, ainda não perdi. Deus pede um sacrifício para Abraão, e Abraão vai oferecer, e o fogo não desce. Abraão fica, porque ele está em jejum, ele vai comer parte da carne assada, temperada, porque ainda tinha esqueci o nome do óleo que Paulo disse que ele estava se oferecendo como... Daqui a pouco me lembro. Como libação. Libação é um óleo preparado com ervas aromáticas e ele passa em cima da carne. Enquanto a carne, o fogo de Deus está descendo, tem o óleo da libação que está temperando. Você já preparou uma costela ou uma galinha? Pega lá o sal, ou naquele tempero lá. Aqui no Brasil não existe, mas você vai ali na Argentina, no Paraguai, tem aqueles condimentos e eles passam assim, e aquela carne, pelo amor de Deus, ou aquela coxa de porquinho lá, como é que é? Pernil. Aquilo dá um sabor, dá um cheiro longe. Quando você vai, aguça a tua gula e começa a comer um pedacinho, você se estressar em comer. Quando o fogo de Deus desce sobre o altar do sacrifício, Abraão, ele fica esperando que aquilo vai assando devagarinho, não é assim. Não. Vai devagarinho, irmão. O fogo do altar arderá continuamente e não se apagará. O fogo no altar de Deus, no tempo de Samuel, era que ardesse continuamente, dia e noite. Então, quando você vai fazer o sacrifício a Deus, ou você está ouvindo essa live,
Pode crer, vai te dar sono, vai te dar sede, vai te dar dor de barriga, o cachorro vai latir, o celular bate, acontece de tudo quanto é coisa para que você saia da presença de Deus. Vigia, o diabo sabe disso. Hoje de manhã eu estava cantando e o meu galo Frederico começou a cantar. Eu já percebi que não tinha um galo ali. Eu disse, Frederico, cala-te. Mesmo que eu dissesse, Satanás, não usa esse galo. Ai, ai, ai. Não, meu irmão, eu tenho experiência com Deus e com o diabo. Fica quieto ali. Como Deus usou o galo para cantar, para despertar cedo, Deus usou uma mula, o diabo usou os porcos para se jogar no peral abaixo. Deu para entender? Então fica quieto. E Abraão está ali esperando, irmãos, o fogo descer. E chega 9 horas, e chega meio-dia, e chega 3 horas da tarde, aquela carne começa a esquentar, naquele ardor do sol. E Abraão olha de um lado e olha de outro, está suado, está esgotado, não tem água para tomar porque está lá no meio do deserto. Ele não pode sair dali, porque se ele sai dali, ele perde a bênção. O Senhor não compartilha a sua glória sozinho, Ele quer a presença do homem. Quando você começa a orar, meu irmão, fica na presença de Deus, chora, espera. Teu sacrifício é vivo, santo e agradável diante de Deus. Tem um pastor ali que chega a passar 1 minuto das 9 horas, ele se descabela todo. Que pouca da vergonha. Claro, irmãos, eu dou honra a ele. No tempo de Paulo, o culto ia até de madrugada. Menino morreu, caiu lá de cima, dormiu. Eu fui pregar uma aldeia indígena. O culto começou às 9 horas. E o atribulado com o obreiro lá. Veio o índio naquela escuridão por tudo. Irmão, era 7h30 de começar o culto. Aí que eles foram avisar os índios. Um índiozinho saiu com uma motocicleta lá que eles montaram, sem lâmpada de acender. Ele saiu que nem um raio naquela escuridão. Eu disse, meu Deus, vai se matar essa coisinha esquisita ali. Ele disse, não, mano, não se preocupe, ele conhece esse carreiro com os olhos fechados. Meu Deus, nessa pedreirada lá, nessa buraqueira, eu levei 1h30 para viajar 7 quilômetros. Eu disse, que misericórdia, Jesus. Quando é que não vamos começar esse culto? 9 horas da noite, estava chegando o índio, tudo sentado no chão, aquelas crianças. E o homem fala, e o homem fala, e o homem fala, e o homem fala, e dá oportunidade para eles cantar, para eles dar testemunho. E eu fico apavorado, meu Deus, 9 horas, 9h30, 10 horas, o que eu vou falar? E depois ele passa para mim, já dava aquele frio da madrugada. Eu disse, o que eu vou falar aqui? 5 minutos? Ele disse, não, irmão, você pode ficar a noite inteira. Que é isso, Jesus? E Deus me deu uma paciência naquela noite, irmãos, que eu fiquei até tribulado. Eu gaguejo, quero ganhar tudo na hora, no grito. E eu comecei, Deus me deu um assunto, estou olhando e já passou 23 minutos, já vou encerrar. Deus me deu um assunto e eu comecei a conversar com aqueles índios, não preguei. E eles começaram a gostar. Aquelas crianças, irmãos, índiazinhas, começaram a amolecer assim do lado e dormia. Outra adormecia do outro lado, dormia. E os adultos, aqueles meninos, aquelas meninas, aqueles jovens, aqueles velhos, aqueles índios desdentados, aquelas índias seminuas, porque não eram acostumados a usar roupa. Aquele vento frio, eu já estava de paletó e gravata, eu estava, meus queridos irmãos, gelando os meus pés, e eles não saíam dali. Eu não sei que hora terminei aquela reunião, se foi 11 horas,
Fiz a oração, vieram todo mundo para dentro, eu comecei a chorar e gritar diante de Deus. Porque eu vi a glória de Deus descer, a humildade daquele povo. A cultura deles não, o relógio não manda. É o tempo de Deus, é a palavra de Deus. E agora eu chego na minha igreja, o pastor diz assim, o irmão tem 10 minutos. Oh, Jesus. Não, me perdoe, meu pastor, mas não dá. A sorte que Deus me abre essa porta para mim falar com você, meu irmão. Já passou 25 minutos. E eu vou encerrar para você não cansar e eu vou começar de novo. Daí é mais fácil para nós continuar conversando.